Estamos começando mais um planejamento de trabalho, mais um Bom Dia Mercado para esse domingo, dia 11 de maio, com esse jogo muito importante para o cenário europeu e, lógico, para a La Liga, o El Clássico entre Barcelona e Real Madrid, mais um, né? Tivemos vários esse ano, final da Supercopa da Espanha, final da Copa do Rei da Espanha. Tivemos também na própria La Liga, onde o Real Madrid não teve um bom desempenho dentro de casa, tomou uma lavada e agora enfrenta o Barcelona na casa do Barça, aonde provavelmente essa partida tem também essa atmosfera de final, né, de decisão de campeonato. 4 pontos separam o Barcelona do Real Madrid, ambas as equipes eliminadas da Champions, né, o Barcelona eliminado agora recentemente na semifinal para a Inter, o Real caiu uma fase anterior para o Arsenal, e se o Real Madrid perder esse jogo, a La Liga vai estar decidida. São 4 pontos agora, se o Barcelona vence, vai ser provavelmente uma distância de 7 pontos, pode ser que empate também, mas em relação à vitória, a gente vai ter uma distância de 7 pontos, e aí faltando 3 partidas para jogar, 9 pontos para serem disputados, o Real Madrid não vai alcançar o Barcelona. Agora, se o Real Madrid vence esse jogo e encosta em 1 ponto nas próximas rodadas, faltando 9 pontos em disputa, as coisas ficam bem abertas. O Barcelona ainda tem uma grande vantagem, mas as coisas ficam abertas para esses últimos jogos. Além disso, vamos falar sobre Chelsea e Newcastle. Chelsea finalista da Conference League para cima do Betis. Essa final vai acontecer, não sei se já tem data definida. Já tem data definida, mas não necessariamente vai ser agora próximo. Esse é um jogo muito importante em relação à Liga dos Campeões, para cravar mesmo o pezinho na Champions, ou até mesmo uma disputa de segunda colocação. Pode acontecer. Esse é um jogo bem importante. Temos também Liverpool e Arsenal, um jogo que não vale de muita coisa para o Liverpool, mas vai ser uma batida feia no ego do Arsenal, porque, obviamente, você acabou de ser eliminado da Liga dos Campeões e vai ter que fazer guarda de honra pro campeão da competição na casa dele, né? Então, e óbvio, podendo ainda perder a segunda colocação daqui para frente. Então, o Arsenal que vai ter que lidar um pouco com essa questão do ego. Na Itália, temos, obviamente, disputa na parte de cima, as duas equipes jogam no mesmo dia, em horários diferentes. A Inter de Milão, que busca agora uma aproximação do Napoli, enfrenta o Torino em Turim, e o Napoli recebe a equipe do Genoa. Obviamente, a tendência aqui é que o Napoli tenha um pouco mais de facilidade. Na Alemanha, o Borussia Dortmund, que vai enfrentar o Leverkusen, que não vai ser mais campeão, o campeonato já acabou, briga por uma vaga na Liga dos Campeões. O Leverkusen já está garantido, o Dortmund tenta encontrar essa vaga do Freiburg, até mesmo a possibilidade de encostar no Frankfurt. Dortmund que deu essa arrancada no final e vai tentando se classificar para a Champions. E nós temos, claro, o Campeonato Brasileiro. O Sport enfrenta o Cruzeiro, o Sport que está numa fase muito ruim, ainda não venceu no Brasileirão, 7 jogos, 5 derrotas e 2 empates, enfrenta o Cruzeiro que está numa fase muito melhor, apesar de não ter sido um bom desempenho do Cruzeiro na Sul-Americana novamente. Acho que o Cruzeiro já está até eliminado, mas vai ser bom para o Cruzeiro poder focar agora no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro recebe o Fluminense. As duas equipes tiveram resultados ruins na Sul-Americana. O Atlético perdeu para o Iquique e o Fluminense foi na altitude perder para o San José de Oruro. Já era esperado pelo local da ocorrência, né? Lá é muito difícil de jogar. Temos clássico em São Paulo, Palmeiras e São Paulo. Palmeiras, claro, no momento muito forte, mas a gente tem que olhar também para um São Paulo, pelo menos na Libertadores, fazendo um excelente papel. O problema do São Paulo aqui é um sintoma de empate, né? 7 rodadas se empatou 6 vezes. E o Botafogo, atual campeão, enfrenta o Inter. Botafogo, que veio de uma vitória fora de casa contra o Carabobo, enfrenta o Internacional, que vem de 2 derrotas consecutivas e também uma derrota muito pesada na Libertadores, que vai obrigar o Inter a forçar nos últimos 2 jogos. O Inter que também ainda não venceu fora de casa no Brasileirão. Esse e outros jogos complementares no nosso planejamento de hoje. Vamos começar o nosso planejamento às 8 horas da manhã, no jogo do Newcastle com o Chelsea. Lembrando, esse aqui é um jogo que vale muito para a Liga dos Campeões, né? É um confronto direto. Dá para tentar imaginar, mas ainda não é possível cravar com certeza quem vai para a Champions ou não, né? A gente consegue imaginar que o Newcastle está mais próximo, que o City está mais próximo. O City joga daqui a pouco contra... Eu tô gravando esse planejamento no sábado. O City joga daqui a pouquinho mais tarde com o Southampton. O City deve vencer, deve até poder ultrapassar aqui a equipe do Arsenal. A gente consegue imaginar, mas ainda está um pouco aberto. Quem vai para a Europa League, quem vai para a Conference, agora que o Arsenal foi eliminado, não temos mais chance de abertura de nova vaga na Champions aqui na Premier League, então a disputa vai
sendo mais acirrada. E, claro, esse aqui é um jogo muito importante, né? O Chelsea está confirmado na final da Conference League contra o Betis. Passou por uma situação bem tranquila contra o Djurgårdens, né? Dentro de casa voltou a vencer, não fez força nenhuma. Uma equipe que está disputando, na minha opinião, o Chelsea não era time para estar na Conference League, ele acaba atrapalhando a competição. Pelo investimento que tem, pela qualidade de jogadores que tem, você vê que é um time que já joga ali cansado, sem vontade, e vai acabar, né? Não digo sendo campeão, mas vai acabar chegando outras vezes se acabar disputando de novo, né? Não tivemos nessa temporada a queda nesse novo formato das competições europeias, a queda das equipes fortes para as competições menores. Então, por exemplo, não tivemos queda da Europa League para a Conference nem da Champions para a Europa League. Isso deixou a competição mais interessante, né? Deixaram as competições mais interessantes. Mas eu ainda acho que a presença do Chelsea na Conference foi um pouco estranha, né? Se tivesse na Europa League ia ser mais interessante. Tanto é que a gente vai ter United e Tottenham na Europa League. O Newcastle, campeão da Copa da Liga Inglesa, para cima do Liverpool, vem numa sequência boa depois da vitória contra o campeão inglês. Venceu o Brentford, o Leicester, o United, o Crystal Palace por goleada, aí tomou uma goleada do Aston Villa e venceu o Ipswich. Agora empatou contra o Brighton. Time chato de se enfrentar, então não houve um relaxamento, uma queda de rendimento do Newcastle depois do título. O Chelsea vem variando em várias competições, né? Mas a última derrota foi lá pro Legia, num jogo onde ele já tinha vencido o jogo de ida, então dá para desconsiderar. Vem numa fase bem melhor a equipe do Chelsea. Vamos falar um pouquinho sobre momento em casa e fora? Olha só, o Chelsea fora de casa nessa temporada fez um desempenho bem ruim, né? 7 vitórias em 17 jogos, é bem abaixo para um time desse investimento. O Newcastle venceu em casa 11 partidas. O Newcastle sai mais na frente do placar, é um time mais perigoso, falha menos em marcar, teve mais gols que o Chelsea marcados e menos gols sofridos. O time do Newcastle precisa de pouquíssimas finalizações no alvo para marcar um gol, praticamente uma finalização a menos, né? Então sempre que chega, vai chegar com muito perigo. E o primeiro tempo é o que mais me chama a atenção. Uma equipe com muito mais vitórias, menos derrotas, bem mais gols marcados e menos gols sofridos. Então a gente pode criar uma expectativa assim de uma correção de preço por aqui se você é um trader, porque o Newcastle ele tem um desempenho muito superior à equipe do Chelsea na primeira etapa. E perceba como no segundo tempo as coisas mudam. O Newcastle continua superior em alguns quesitos de vitória, por exemplo, de gols marcados, mas passa a sofrer mais gols, tem o mesmo número de derrotas, já tem também uma grande queda no número de vitórias. Então já não é um segundo tempo de superioridade, é um segundo tempo parelho, né? Especificidade de gols aqui, o Chelsea tem marcado bastante de fora da área, o Cole Palmer voltou a marcar agora de pênalti, né? Mas ainda não está com o pé calibrado em relação a chute de fora da área. Pelo menos não estava, vamos ver como é que vai ser esse jogo. 71% dos jogos do Newcastle em casa, com over 2,5, e quase 60% dos jogos fora do Chelsea com over 2,5. É um jogo com expectativa de gol. Não digo 4, 5, mas talvez 3 possa ser interessante. Momento dos gols, o Chelsea marca com muito mais frequência no começo da partida. Isso aqui é interessante e perigoso, né? Porque nós temos uma equipe que é forte para marcar no começo, sendo que ela não faz um bom primeiro tempo. Então tem que dosar entre criar uma expectativa para trabalhar uma correção de preço contra o Chelsea, sabendo que o Chelsea é uma equipe que marca muito no começo. Isso é uma sinuca de bico, né? O Newcastle marca com muita frequência fim do primeiro tempo e início do segundo e sofre bastante na segunda etapa. O Chelsea sofre mais no meio do primeiro tempo e no final do segundo e marca nas extremidades, como a gente falou. Me parece um Chelsea mais cabível de marcar no segundo tempo também, hein? Onde o Newcastle mais sofre. Aí eu não sei se vai ser aquele gol para ser o gol de honra ou vai ser mesmo o gol da vitória, o gol de recuperação, né? Voltando para cá, nós temos então uma cotação do Newcastle a 2,15. Eu não acho que essa cotação é errada, porque a fase do Newcastle realmente depois do título não foi ruim, mas o Chelsea melhorou, né? Então, se essa odd tivesse um pouco mais elevada, eu não ia achar estranho, não. Dos valores dessa odd, ó. O Chelsea, quando tem odds de 3, ele vence 14% do seu jogo, onde a expectativa é de 33%. Então não tem valor apostar no Chelsea por aqui. O Newcastle, quando começa com uma cotação de 2,15, que é o caso, vence 52%, onde a expectativa é 47%. Então aqui você já encontra uma odd com um pouco mais de valor. Por mais que seja aquela linha tênue, como eu gosto de dizer, é bem mais interessante você olhar para essa odd do que olhar para a odd do Chelsea. É claro que num jogo como esse tão importante, um jogo provavelmente de 6 pontos, eu não vou abraçar um time só por conta da cotação, né? Até porque não é uma cotação tão gigantesca. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, principalmente na casa do Newcastle, o Chelsea não vence lá desde 2021, vinha em boa sequência de vitória até lá, mas aí não era aquele Newcastle
poderoso, né? Aquele Newcastle rico. O Newcastle agora venceu o Chelsea nos últimos 2 jogos, em 2022 e 2023, por 1-0 e 4-1. No geral, o Chelsea venceu no ano passado 2 vezes o Newcastle, por 2-1 e 3-2. Então já dá para perceber que quem joga em casa tem, na maioria das vezes, a vantagem, né? Nos últimos jogos, o Chelsea sofreu gol para o Newcastle nos últimos 8 consecutivamente. Ambas marcam em 6 de 7, ambas marcam um cenário legal. Não tinha nem pensado. 1-5, o problema é a odd, né? Mas não é um cenário impossível, até porque o Newcastle tem sofrido gol dentro de casa com frequência. E é isso. Um jogo para correção de preços. Para você que é um punter, não acho um jogo interessante para você se abraçar, mas vale a pena ficar de olho nessa possibilidade de termos pelo menos 2 gols por aqui, com uma cotaçãozinha mais elevada. Vamos trabalhar a questão da condicional no desespero. Não existe desespero no 0-0, tá? Um empate não é ruim, pensando em classificação para Champions, visto, claro, que o Forest está numa situação de decadência em relação à queda de desempenho. Vamos ver se o Forest vai conseguir recuperar essa rodada. O empate não é ruim, perder é péssimo, tá? Perder é péssimo. Então, o desempate já torna esse jogo mais agressivo, por isso que eu gosto do over 1,5. O 2-0 para uma equipe ou outra, vocês já sabem, é o que eu mais gosto nesse tipo de jogo, porque aí você desbloqueia uma vontade da equipe na frente de querer contra-atacar e você coloca ainda mais pimenta no time que está perdendo para ir para cima e se descontrolar. Então, a condicional, se você quer buscar um over limite no final, o jogo 2-0 para uma equipe ou para outra seria espetacular. Também 1-0 para uma equipe ou para outra com o jogo aberto, você tem condição de buscar mais um gol, mas perceba ao longo do tempo como você vai encontrar cenários melhores, mais favoráveis com 2 gols de diferença. Você vai entender o que eu tô falando, tá? Para jogadores, vamos fechar. Roubadores de bola, já que é um jogo bem amarrado no meio campo. Sandro Tonali, para mim, é uma das principais opções para roubo de bola aqui na equipe do Newcastle. Além do Tonali, você tem a opção do Bruno Guimarães e, se fosse jogar, do Joelinton. Tá? E do lado do Chelsea, o Caicedo é minha primeira opção. Ele foi poupado aqui contra o Djurgården. Sobre faltas, continuo com os mesmos roubadores de bola. O Bruno Guimarães chega a fazer mais falta do que o Tonali, então pode ser essa opção. E o Caicedo também é um jogador que faz falta com muita frequência. Não vou falar dos goleiros, porque nós temos um jogo mais amarrado. Aí depende de quem está na frente do placar. Para finalização no alvo, o Isaac é a minha primeira opção. É o batedor oficial de pênalti aqui da equipe do Newcastle. Do lado do Chelsea, se eu fosse seguir a linha de batedores de pênalti, seria o Palmer, né? E o Palmer também, como voltou a marcar e foi poupado contra o Djurgården, pode voltar com um pouco mais de intensidade contra a equipe do Newcastle. 10h30 da manhã, vamos falar sobre o vice-campeão da Alemanha, o Leverkusen, enfrentando o Borussia Dortmund, jogo extremamente parelho. Aqui o interesse é único e exclusivo do Borussia Dortmund em relação à disputa pela Champions, né? Faltam 2 rodadas, ele deu uma crescida nesses últimos jogos, como a gente pode perceber, são 4 vitórias e 1 empate em jogos consecutivos. É claro que eu vou tirar aqui o jogo contra o Barcelona, então deixa para 3 vitórias e 1 empate em relação à Bundesliga, para essa aproximação da zona de Champions. Se eu puxar aqui para baixo, ainda tem o jogo contra o Freiburg, que ele venceu muito bem, e o Mainz. Então, no total, a invencibilidade do Dortmund já dura uma quantidade de jogos bem interessante. Tirando a derrota para o Barcelona na casa do Barça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos no total, sem derrota, tirando do Barça na casa do Barça e tirando o Barça na casa do Dortmund, seriam 6 jogos sem perder na Bundesliga, o que fez o Borussia Dortmund subir consideravelmente de posição, como a gente consegue ver nesse gráfico inclinado aqui. O Leverkusen, desde a rodada 14, ele já não sai mais da segunda colocação, né? Tinha dado uma passeada lá embaixo no início. O Dortmund, que começou bem, agora voltou lá para cima. Mas ainda não está garantido, tá? Não está garantido. O Frankfurt tem uma chance um pouco maior, por conta de 5 pontos a mais, e o Freiburg também precisa se mexer se não quiser perder essa vaga para o Dortmund, né? O Dortmund quer estar de novo na Champions. O Dortmund, finalista da temporada passada, nessa temporada caiu nas quartas de final para a equipe do Barcelona. Vamos falar um pouquinho sobre PDF de apoio. O Dortmund vem melhorando fora de casa e criando mais confiança. Não vai ser hoje que eu vou ficar batendo no Dortmund como vocês gostam, tá? Eu não tenho tanta confiança no Dortmund, mas o Dortmund tem mostrado bastante nos últimos jogos, então é possível sim elogiar o Dortmund. Só que o Leverkusen em casa é sempre um time muito forte. É um time forte, mas acredito também que foi um time muito permissivo. Até por isso, eu acho que falhou em disputar esse título com o Bayern até as últimas rodadas, né? Já perdeu o título. Foi um time que tomou muito gol, tomou mais de um gol dentro de casa. E isso
teve que fazer o Leverkusen buscar recuperação em vários jogos, em várias situações, e claro, isso torna um problema, né? Você tem que fazer mais força para buscar vitórias, né? Um time que tomava mais gols dentro do seu campo, ó, dá para ver que, principalmente aqui no início do jogo, o Leverkusen sofria muito. Se eu somar aqui só o primeiro tempo, 56% dos gols sofridos do Leverkusen foram no primeiro tempo dos seus jogos em casa. Então é um índice que poderia ter sido bem melhor. Outra coisa, um time que disputa campeonato, que não consegue ter um primeiro tempo ou um segundo tempo sólido, um momento de recuperação, não é legal, né? Então ele poderia ter sido bem melhor. Em relação ao aproveitamento de finalização, muito parecido com o Dortmund. As duas equipes saem na frente quase que na mesma situação. Quantidade de gols marcados do Leverkusen é maior e de gols sofridos do Dortmund é maior. Isso aqui não está em pauta de discussão. O Leverkusen é melhor ofensivamente, mesmo o Dortmund tendo o Senhug Guirassy em boa fase, e dentro de casa a defesa do Leverkusen é bem superior à do Dortmund, pelo menos no contexto do Dortmund fora. Agora, não dá para negar o quanto o Leverkusen vacilou essa temporada. Então o Dortmund em bom momento pode aproveitar se o Leverkusen vier a vacilar. Ainda assim, o Leverkusen é superior em números, na maioria deles, no primeiro e no segundo tempo, né? Mas você percebe que para a segunda colocação no campeonato, a discrepância para o adversário não é assim tão grande. O Leverkusen marca muito de cabeça, assim como o Dortmund, mesmo número, e marca muito de fora da área, e o Dortmund puxa esse jogo para um cenário um pouco mais over, né? Porque tem quase 100% de jogos com over 0.5 over 1,5, mas em relação a 2,5 é muito próximo, né? 63% é um jogo que tem uma expectativa de ser com gols. O Dortmund não marca tanto nos primeiros 15 minutos, mas a partir disso já começa a desencantar, aonde o Leverkusen geralmente mais sofre. O Dortmund também sofre bastante no final, no meio para o final do primeiro tempo e nos últimos minutos do jogo, e marca com frequência no meio da segunda etapa. Para mim, apesar de eu marcar aqui um jogo para correção de preço, é um jogo extremamente perigoso para se tomar gol contra a posição, né? Porque se o Leverkusen começar melhor, a gente vai querer trabalhar contra o Dortmund, e aí a gente vai lembrar que o Dortmund está num bom momento e que o Leverkusen sofre bastante gol no começo. Se o Dortmund começa melhor, você trabalha contra o Leverkusen, mas lembra que está trabalhando contra o segundo melhor time da Alemanha hoje e que o Dortmund nunca passou confiança defensiva. Então vai ser de fato uma sinuca de bico, né? Mas podemos acompanhar essa possibilidade de uma correção de preço. Nos últimos jogos entre eles, principalmente aqui na casa do Leverkusen, o Dortmund não perdeu nos últimos 3 jogos. Mesmo na temporada onde o Leverkusen foi campeão, né? Foi a temporada passada, o Leverkusen não venceu o Dortmund. Perdeu para o Dortmund por 2-0 em 2023, no início, na temporada retrasada, e empatou com o Dortmund dentro de casa na temporada passada. Porém, quando você tira o filtro da casa do Leverkusen, o Leverkusen venceu o Dortmund da última vez que esteve no Signal Iduna Park. E foi um jogo cheio de erros defensivos, né? Para quem não lembra, o Dortmund simplesmente entregou 3 gols aqui para a equipe do Leverkusen com erros de saída de bola. É uma situação absurda, só que para quem acompanha o Dortmund não é assim tão absurdo. Então, por mais que eu possa elogiar o Dortmund aqui por ir na casa do Leverkusen e buscar resultado, o Leverkusen já fez o mesmo, né? Nos últimos jogos, 1-1, 2-0, aí aqui uma pirotecnia de 4-3. Então, houve situações de jogos mais xuxo, por pelo menos 2 gols. Mas a tendência aqui é um jogo mais agressivo, né? Se a gente pegar o Dortmund nos últimos jogos, 3-2 com o Hoffenheim, 2-2 com o Bayern, 4-1 para cima do Freiburg e 2-0 com o Leipzig, ou seja, tomou gol em todos os jogos fora e somente contra o Leipzig não marcou. O Leverkusen dentro de casa já foi um pouco mais brando em algumas situações. 2-0 com o Augsburg, 0-0 com o Union Berlin, mas aí com o Union Berlin já era esperado ser um jogo mais amarrado. Leverkusen e Bochum 3-1 e 2 gols sofridos por Bremen. Essa parte aqui do Bremen foi justamente aquele jogo que antecedeu o jogo da volta contra o Bayern de Munique na Champions. E aí, claro, o Bayer Leverkusen não estava com nenhum tipo de foco, né? Então eu vou dar uma colher de chá. Então dá para perceber que o Dortmund ele é mais frágil defensivamente, mas ele tem um poder ofensivo capaz de furar essa defesa do Leverkusen. Então eu não duvido aqui de um ambas marcas e de uma possibilidade de 2,5 gols. Vamos trabalhar no cenário de desespero nesse jogo, tá? Existe um time interessado, então se existe um time interessado, existe desespero. O desespero nesse jogo é, claro, o Leverkusen na frente do placar, porque aí o Dortmund caminhando e nadando em direção ao seu objetivo vai parecer que tá nadando para morrer na praia, e aí o Leverkusen pode aproveitar o desespero do Dortmund para contra-atacar e encerrar a sua participação na Bundesliga de uma maneira agradável para sua torcida, na frente da sua torcida, né?
porque o último jogo é contra o Mainz fora de casa. Então seria interessante para o Leverkusen sair na frente e para a gente também que busca mercado de gol, seria interessante ver o Dortmund desesperado, né? Contra o Hoffenheim, onde a gente teve aqui o 3-2, o Dortmund ele saiu na frente do placar. Então dá para ver aqui que o Dortmund sempre esteve em vantagem. Teve empatado, mas na maioria das vezes que marcou, teve em vantagem. Então vai ser engraçado ver essa corrida do Dortmund em relação à Champions estando atrás do placar. Isso não quer dizer que se o Dortmund estiver na frente, o Leverkusen não possa virar ou complicar a vida do Dortmund. Porque o próprio Hoffenheim chegou a empatar 2 vezes contra o Dortmund. Mas seria mais interessante para gol se o Dortmund estivesse atrás do placar, tá? Jogadores. Vou ficar de olho para roubo de bola no Granit Xhaka. Ele também é um dos jogadores que mais comete falta na equipe, junto com o Tapsoba, tá? São essas as minhas dicas para você. Para o Dortmund, para roubo de bola, o Pascal Gross e o Emre Can são as primeiras opções, mas eu não tô vendo o Emre Can aqui, né? Pelo visto, pode ser que jogue outro jogador. O Ryerson é um bom jogador para roubo de bola também. Para finalização no alvo, claro, sem Guirassy, que vem marcando muito, né? Marcou nos últimos 4 jogos consecutivos, inclusive 2, 4, 5, 6 nos últimos 4 jogos. E Patrick Schick, que voltou à titularidade da equipe, também são opções boas para finalização no alvo. Para defesa do goleiro, eu não vou te indicar nada, tá? Porque são goleiros com médias baixas de defesa e aí vai depender do resultado. Para falta cometida, o Ben Sebaini é mais faltoso do lado do Dortmund. Não é especificamente o jogador que mais rouba a bola, mas ele é mais faltoso. Ok? 11h15, o principal jogo do dia, com maior liquidez certamente, imagino eu, Barcelona e Real Madrid, mais um El Clássico, mais uma decisão de campeonato praticamente, né? Como eu falei lá no início, se o Barcelona empatar ou vencer esse jogo, caminha em direção ao título. É claro que a vitória deixa muito mais próximo o time do Hansi Flick para ser campeão. O Real Madrid precisa da vitória, nada mais interessa, né, para o Real Madrid. Cotação do Barcelona em 91 é injusta? É justa? Eu, olhando de cara, acho completamente justo em cima do que vem desempenhando de futebol. Um time muito forte, muito sólido, que joga no risco, como a gente viu contra a Inter, mas que, para que se torne um risco, o adversário tem que ser muito bom, tem que ser muito frio, né? E nem sempre o Real Madrid essa temporada foi isso. O Real Madrid ele foi do céu ao inferno, né? Na Champions, por exemplo, eliminando o City de uma maneira extremamente fácil e sendo eliminado pelo Arsenal de uma maneira extremamente fácil também. O Real Madrid deu ao Arsenal aquele ar de que o Arsenal era maior do que era ou mais forte do que era, muito por conta daqueles gols do Rice, que deixaram o Real Madrid em parafuso, né? Mas o Real mostrou força no jogo da Copa do Rei, onde não se esperava um Real Madrid buscando recuperação, o Real Madrid buscou. Mesmo tendo perdido com aquela finalização de fora da área do Koundé, que foi um passe errado do Modric, ainda assim eu vi força no Real Madrid, eu vi vontade do Real Madrid. Então, se você pensar pelo contexto de busca, de garra, o Real ele pode complicar a vida do Barça. Só que aí eu te falo, o empate ele não complica a vida do Barcelona, ele complica a própria vida do Real Madrid. O Real Madrid precisa da vitória, mas para o mercado, eu diria que o 91 é um Barcelona que pode se complicar por aqui, pelo que eu vi do confronto entre eles na Copa do Rei. Foi um Barcelona muito forte no início, mas depois um Barcelona que recuou. E aí um Real Madrid que descobriu formas de ferir o Barcelona, principalmente pelo alto e principalmente com o Mbappé, depois da entrada do Mbappé. Agora a gente provavelmente vai ter o Mbappé desde o início, apesar do Real Madrid não poder contar com alguns jogadores, o Barcelona também tem o retorno do Baldé e eu vou falar sobre isso porque isso cresce muito. Rafinha, que está muito abaixo na temporada nesses últimos jogos. Vamos lá, vamos começar falando sobre Barça e Real Madrid. Olhar para o PDF de apoio aqui é mato, né? Afinal de contas, essas equipes são líderes dos seus campeonatos, então claro que os números vão falar sempre bem deles. O Barcelona sai mais na frente do placar com mais recorrência em casa, mas o Real Madrid fora de casa não é, claro, nada ruim. O Barça marca muito mais dentro de casa do que o Real Madrid fora e sofre um gol a menos. As defesas são sólidas, não dá para criticar. Ainda temos também a volta do Ter Stegen como provável titular no lugar do Chesney. Eu gosto do Chesney, mas eu acho que o Ter Stegen tem uma estrela a mais em relação a fazer milagre. De vez em quando faz umas cagadas também, mas o Ter Stegen, ele deu ao Barcelona nos últimos anos, assim, condição de se manter
muito mais em partidas do que o Szczęsny. O Szczęsny também não teve tantas oportunidades no Barça ao longo de muitos jogos, né? Foi essa temporada e não estava jogando mais, estava quase aposentado, mas o Ter Stegen é aquele tipo de goleiro que faz umas defesas absurdas, né? O Real Madrid não precisa de tantas finalizações para marcar um gol, assim como o Barça, então o contra-ataque aqui é um cenário perigoso. Primeiro tempo muito bom das duas equipes, apesar do Barcelona ser mais agressivo. Segundo tempo, o Barcelona tende a ser melhor que o Real, mas a gente não viu isso na final da Copa do Rei. Geralmente aqui você acaba se levando pelo resultado. Então o Barcelona, como estava na frente, ficou mais relaxado, recuou e o Real Madrid conseguiu buscar a virada naquele jogo. Finalizações de fora da área são muito fortes das duas equipes. O Real Madrid tem sofrido mais de cabeça, mas na Copa do Rei foi o Barcelona que sentiu esse problema da bola aérea, né? 65% dos jogos do Barça em casa com over 2,5. Isso se deve não só à equipe marcar muito, mas também em alguns jogos específicos acabar sofrendo gols bobos, né? Gols que a gente vai falar dessa linha de impedimento do Barcelona. E o Real Madrid fora de casa, na maioria das vezes o cenário de 2,5 é um pouco mais curto, né? Não é sempre que acontece. A maioria dos gols marcados pelo Barça, meio do primeiro tempo e final do jogo, e a equipe sofre muito. No comecinho do segundo tempo foi exatamente isso que aconteceu na Copa do Rei. O Real Madrid sofre com muita frequência no começo do jogo e depois volta a sofrer no começo do segundo tempo e no final da partida, e é uma equipe que marca de maneira praticamente igual na maioria dos confrontos. Nos últimos jogos entre eles, a gente pode criar, claro, uma expectativa de gols, né? 3-2, 5-2, 4-0, 2-1, 3-2. Faz muito tempo que a gente não tem um 0-0, não é o clássico. Tô rodando aqui para baixo, não consigo encontrar. Talvez aqui para baixo de 2002 foi o último 0-0 entre eles. Geralmente um jogo de muita agressividade, de muitos gols, principalmente esse agora que vale praticamente a La Liga, né? Das últimas vezes que o Real Madrid visitou o Barcelona na casa do Barça, o Real Madrid venceu a última por 2-1 e perdeu uma por 2-1. E depois venceu de novo por 2-1 e 3-1. Então é um Real Madrid que pode ser sim um visitante indigesto, assim como o Barcelona foi na casa do Real, no Bernabéu, foi 4-0 para o Barcelona no final do ano passado, ainda nessa temporada. Os jogos do Real Madrid fora de casa, quando enfrenta equipes que têm o costume de jogar com um estilo mais defensivo, Getafe, Alavés, Mallorca, Osasuna, o Real vai sempre tentar fazer aquele 1-0 ali e é isso. Mas, quando a gente pega equipes mais agressivas, Valência, um Leganés da vida, o Real já é uma equipe que cede mais espaço, Celta. Então, o Real Madrid, defensivamente, ele não é confiável, tá? Eu já tenho essa percepção do Real há muito tempo nessa temporada e eu tenho evitado trabalhar a favor do Real Madrid daquela maneira convencional de estabilidade de preço. Só que quando você olha para o Barcelona e você começa a entender o estilo do Hans Flick, você sabe que o Hans Flick ele gosta de jogar no risco. Ele tem uma linha bem alta e ele faz uma linha de impedimento muito boa. Ele sabe trabalhar essa linha de impedimento. Porém, quando você enfrenta equipes que são capazes de furar essa linha de impedimento, não são todas as equipes que têm essa capacidade. Você tem um Barcelona sofrendo muito. Foi o que aconteceu com a Inter de Milão, tanto no jogo de ida quanto na volta na Champions. Em alguns cenários aconteceu também no jogo contra o Real Madrid na Copa do Rei. Mas para você aproveitar uma linha alta, uma linha de impedimento bem feita, você precisa saber apanhar. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem o Barcelona vindo para cima, quando ele está subindo a sua linha, o Barcelona está te batendo. É uma metáfora, tá? O Barcelona ele está te batendo. Você precisa se manter concentrado enquanto está apanhando, enquanto está se defendendo, para saber exatamente a hora do passe, a hora de correr, porque os zagueiros vão estar o tempo todo se comunicando e se olhando para poder fazer essa linha de impedimento. Então, se você catar a bola do Barcelona, roubar a bola e quiser sair de qualquer maneira, dando passe entre linhas, não vai funcionar. Quase sempre você vai ser pego em impedimento. Agora, se você foi treinado, e eu acredito que o Ancelotti possa ter feito isso, principalmente depois dos confrontos com a Inter do Barcelona, se você foi treinado para sofrer, mas para quando recuperar a bola, saber quando correr e quando passar, você vai pegar a linha do Barcelona com calça curta. Até porque o Barcelona vem de um revés. Por mais que o Real Madrid também tenha sido eliminado, a eliminação do Barcelona foi mais recente, né? E era um Barça que parecia estar indo para a final. Aquele gol do Acerbi, faltando 2-3 minutos para o fim, foi realmente um banho de água fria e você entra na prorrogação e já toma mais um gol. É muito provável que o Barcelona sinta um pouco mais aqui em relação a esse revés recente.
Então, se o Real Madrid entrar com esse estilo, sabendo aonde está o calcanhar de Aquiles do Barça, não é no ataque, não é na construção de jogo, não é porque o Rafinha às vezes joga um pouco mais abaixo, não é porque o Lamine Yamal pode jogar bem ou mal nesse jogo. O calcanhar de Aquiles do Barcelona, do time do Hans Flick, é a linha defensiva, a linha alta, a linha de impedimento. Se você souber trabalhar contra ela, se você souber aguentar a pressão, apanhar enquanto já pensa no seu movimento, você tende a complicar a vida do Barcelona. Então, eu prefiro, ao invés de trabalhar o mercado de match odds nesse jogo, de resultado final, me direcionar para o mercado de gol. Porque eu não tenho uma defesa confiável do Real Madrid e eu não tenho um Barcelona supersônico. Não tenho um Barcelona super-herói. Eu tenho um Barcelona muito forte com um defeito. Que não é um defeito, né? Depende do adversário. Então, eu prefiro não me arriscar no mercado de resultado. Prefiro buscar gols ou possivelmente recuperação de resultado numa situação de alavancagem. Olho para cá com ambas marcam com bons olhos e com 2,5 também. Não duvido de outro 2-2, como aconteceu na Copa do Rei. Não duvido do Barcelona podendo abrir o placar, mas se o Real Madrid tiver de fato treinado essa situação, e eu acho que o Ancelotti deve ter feito isso, o Real vai estar preparado para aproveitar os vacilos que o Barcelona pode dar. Duas vantagens para o Barça. Vai ser o retorno do Baldé, ao que tudo indica aqui na escalação que eu tô vendo. A tendência é que a gente tenha Baldé de volta. E o Baldé, a presença do Baldé, libera muito o Rafinha para jogar. O Rafinha tem sido mais contido nesses últimos jogos, não tem feito jogos muito bons. Então acredito que a presença dele possa melhorar e ampliar a presença do Rafinha em campo. E claro, isso vai acabar segurando bastante o Valverde, que tende a jogar, pelo que eu tô vendo aqui, uma possibilidade de lateral direito. Vamos ver, tá? Vamos ver. Não sei se o Vázquez vai ser presença aqui. Pelo que eu tô vendo, o Valverde entra na direita e o Garcia na esquerda. E se isso for confirmado, o Valverde, que é um jogador muito forte, quando chega ao ataque, ele vai acabar ficando mais preso num lado direito que tem Baldé e Rafinha. Então a gente vai ter que confirmar. Se for o Vázquez, eu tenho minhas dúvidas se o Real Madrid não perde ainda mais na parte defensiva, tá? Que o Vázquez, ele, apesar de ser muito auxiliar, ele ajuda muito, me lembra muito o Nacho na época do Real Madrid. É um jogador que tenta fazer todas as funções, que tenta estar presente, é um jogador que se entrega, mas a parte física do Vázquez às vezes deixa um pouco a desejar, e o Rafinha hoje tem um pouco mais disso que o Vázquez. Então, na velocidade, o Vázquez acho que não vai dar conta. Na parte física também não. Então, seria inteligente deixar o Valverde ali para proteger o lado direito. Claro, então, o Real Madrid dificilmente a gente vai ver o Real Madrid chegando pelo lado direito na linha de fundo, cruzando bola com o Vázquez. Perdão, com o Valverde, porque ele deve ficar preso entre o Rafinha e o Baldé. Então, de novo, assim como na Copa do Rei, a gente vai ver o Real Madrid balançando mais para o lado esquerdo. Jogadas com o Mbappé e Vini Júnior, quase sempre por ali. Porque, por mais que Lamine Yamal jogue pela direita e deveria segurar um pouco esse lado esquerdo do Real Madrid, o Vini Júnior não tem tendências defensivas, não tem isso muito claro, não faz muito retorno, até porque se o Real Madrid recuar todo mundo, ele não joga. Então ele vai ter que liberar o Vini e o Mbappé vai ficar ali conduzindo esse jogo. A gente pode ver o Real Madrid atacando pela direita, mas provavelmente vai ser o Mbappé correndo na diagonal e não necessariamente o Valverde subindo, tá? É isso que eu vejo na parte de escalação. Provavelmente aqui o Vázquez não jogue. A escalação possível do Real Madrid: Courtois, Valverde, Asensio, Tchouaméni e Fran Garcia, com Ceballos, Modric, o Arda Güler ganhando a posição do Rodrigo. Não sei se o Rodrigo tá lesionado. Não, é a escolha mesmo. E Bellingham, Vini Júnior e Mbappé, tá? Do lado do Barcelona, Ter Stegen de volta, pelo visto. Garcia, Cubarsí, Martínez, Baldé, que é a grande novidade. Pedri, De Jong, Yamal, Olmo, Rafinha e Lewandowski, que essa volta do Lewandowski também é muito importante, né? Então, teremos Lewandowski e Mbappé de volta da Copa do Rei. Só o Mbappé acho que jogou. Jogo com muita intensidade, na minha opinião, com um risco altíssimo de se tomar um gol contra a posição, trabalhando em correções de preço. Vamos falar um pouquinho sobre os jogadores. Bom, começar com defesas do goleiro. Para mim, o Chesney não vai jogar esse jogo, né? Então deve jogar o Ter Stegen. O Courtois fez 6 defesas no último confronto na Copa do Rei. Eu acredito que o Courtois fazendo pelo menos 4 defesas aqui não é uma situação ruim. Assim como o Ter Stegen de 3 a 4 defesas não acho ruim, tá? Para cometer faltas, o Bellingham é um jogador que acaba cometendo bastante falta. Inclusive foi amarelado aqui no jogo contra o
o Celta, e o Eric Garcia, do lado do Barcelona, também é um jogador que faz bastante falta, principalmente nesse jogo contra o Real, na final da Copa do Rei, ele fez bastante falta. Sobre roubo de bola, aí a gente vai, claro, para Pedri, figurinha carimbada, né? O Pedri é absurdo o número que ele tem de roubo de bola, e precisa disso para o meio campo do Barça funcionar, e o Bellingham também. Contra o Barcelona roubou 4 bolas naquela final. Com a volta dos dois atacantes para finalização no alvo, Kylian Mbappé e Robert Lewandowski, acho que são as melhores opções. O problema aqui é a cotação, então muito cuidado para não se envolver em odds muito esmagadas. Esse jogo aqui, 12h30 do Liverpool com o Arsenal, eu quero fazer um comentário, mas eu não quero me aprofundar tanto nele, porque eu acho que ele vai ser um jogo complexo. Não em relação à partida, talvez seja uma boa partida de se assistir, mas criar expectativa nesse jogo é um pouco perigoso. Esse foi a grande disputa, né? Essa foi a grande disputa da Premier League esse ano. O Arsenal na temporada passada e retrasada disputava com o City, agora ele disputou com o Liverpool. O Liverpool foi o campeão com bastante antecedência. O Arsenal vai na casa do Liverpool fazer guarda de honra para eles, ou seja, vai ter que fazer lá aquela filinha, todo mundo batendo palma pro Liverpool entrar. Isso aí mexe um pouco com o ego, principalmente depois de você ter sido eliminado de uma semifinal de Liga dos Campeões pelo PSG. E ainda corre o risco o Arsenal de perder aí a segunda colocação ao longo das próximas 3 rodadas, né? O Liverpool tá com um boi na sombra, não tem nada mais para provar para ninguém. No último jogo tomou 3 do Chelsea, tinha ganhado do Tottenham no jogo onde foi campeão. Tem sido jogos pirotécnicos do Liverpool, mas assim, o Liverpool não tem interesse. Não vou dizer que ele não vai jogar, que ele não vai, né, querer dar espetáculo para sua torcida, mas não tem muito interesse do Liverpool por aqui. Então fica até difícil da gente conduzir um cenário, por exemplo, de condicional de desespero. Qual desespero? Não tem. Ah, mas se o Arsenal terminar na terceira posição, não vai fazer diferença. Óbvio que pro ego é ruim, né? Mas sinceramente não vai fazer tanta diferença. O Arsenal tá devendo já, precisa contratar, talvez na parte criativa, precisa contratar muito na parte ofensiva, precisa de um atacante, várias bolas ali que sobraram para jogadores pontas, como é o caso do Bukayo Saka, Martinelli, poderiam ter sido empurradas pro gol se fosse um atacante. O Gabriel Jesus infelizmente está lesionado de novo. Então o Arsenal nessa próxima temporada vai ter que buscar, vai ter que contratar. Já devia ter feito, mas não vai fazer diferença pro Arsenal terminar na terceira colocação. É claro que vai rolar uma cobrança, mas não vai ser desesperador. O que eu torço para esse jogo ser é um jogo de pirotecnia, um jogo franco, um jogo, sabe, maluco. Aí sim, aí é um jogo que a gente pode trabalhar gols, a gente pode buscar recuperação de resultado. Agora, vir pra cá, mas o Liverpool tem necessidade? Não tem. Mas também não tem. Mas em gols, se tiver um na frente, eu prefiro que a gente se surpreenda do que a gente crie expectativa. Expectativa é a mãe da merda. Vir com expectativa no bolso aqui é furada. Espera, vamos ver se o Arsenal vai querer. Quem sabe o Arsenal não queira carimbar a faixa de campeão do Liverpool. Seria interessante, né? Nessa temporada, poucas equipes conseguiram vencer. Na verdade, uma só conseguiu vencer o Liverpool em Anfield, que foi o Nottingham Forest. Seria legal o Arsenal ir lá para dar uma carimbada na faixa de campeão, mas vai ter que fazer bastante, né? Vai ter que fazer bastante, porque ao se expor você vai dar espaço pro Liverpool também. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, na casa do Liverpool, o Liverpool empatou 1-1, 2-2, e aí o Liverpool vem numa sequência de 6 vitórias consecutivas. A última vitória do Arsenal foi em 2012, lá em Anfield. Tem esse tabu também, né? Tem essa paternidade aí. E claro, tirando esse jogo aqui de 2021 e mais um aqui em 2017, desde a vitória do Arsenal em 2012, todos os jogos com ambas marcam. Então, vamos criar uma expectativa então. Uma possibilidade de ambas marcam, um jogo para pelo menos 2 gols. O Theo tá passando uma entrada de over 1,5. Muito raso, também acho. Se abrir um jogo e falar que aí vai ser 1,5, é raso, porque provavelmente ele vai ser. O problema é isso aqui, cotação, merda. Então é melhor a gente criar alguma condicional. E aí é que entra o problema. A condicional de um jogo sem necessidade, ele é quase zero. O jogo vai se moldando. A gente não tem como criar a necessidade, tipo, o Liverpool na frente, o Arsenal vai partir para cima porque ele precisa do quê? Nada. Então, eu acredito num jogo para pelo menos 2 gols, mas eu não te indico trabalhar no over 1,5. Seria legal, por exemplo, o Arsenal ganhando por 2 na casa dos caras, e aí talvez incomodando um pouco a torcida do Liverpool, fazendo o Liverpool vir para cima. Aí seria legal. O Liverpool dando um 3-0 no Arsenal, um 2-0 no Arsenal, para mexer com o ego dos caras que já tá ferido. Aí seria legal. Aí sim, me dá um 2-0 para um lado, um 2-0 para o outro, que eu entraria no over limite. Aí eu entraria. Cachorro latindo. Isso aí é ruim. Quando ele late, geralmente é que a gente é furada, que a gente vai ter expectativa e vai ser um 0-0. Tomara que não, até bater na madeira. Próximo jogo.
1h da tarde, já que você talvez vai evitar trabalhar o jogo do Liverpool, ainda vai estar rolando? Não, já vai ter terminado Barcelona e Real Madrid. Torino e Inter de Milão. Esse é um jogo que interessa, claro, somente a Inter. O Torino, meio de tabela, não tem nenhum interesse, a não ser, claro, complicar a vida do favorito por aqui. A Inter de Milão, fora de casa, venceu 9 das 17 partidas que disputou, e o Torino em casa venceu 6. Uma estatística mediana aqui do Torino. Vamos dar uma olhada no desempenho da Inter nos últimos jogos, olha só. 3 derrotas em 8 jogos, apenas 2 vitórias, uma sequência de um empate e uma derrota nos últimos 2 jogos. Não é um cenário legal. A última derrota da Inter fora de casa, se não me falha a memória, foi para o Bolonha, um gol no finalzinho por 1-0, foi isso? Exatamente. E antes disso tinha empatado com o Parma fora de casa 2-2. Chegou a estar liderando por 2-0 esse jogo, ou 2-1, ou um empate mais sentido aqui da Inter. O time do Torino não perde dentro de casa há bastante tempo, então é um time que vem complicando a vida dos seus adversários. A gente vai dar peso e medida para esse jogo. A Inter sai mais na frente do placar e falha menos em marcar fora de casa, tem bem mais gols marcados, porém o número de gols sofridos das duas equipes é baixo, tá? Em relação ao aproveitamento de finalizações, a Inter é bem mais efetiva. O primeiro tempo da Inter, apesar de ter mais vitórias e menos derrotas, não é tão superior assim, mas tem mais vitórias e teve bem mais gols marcados. Dá para considerar uma superioridade? Eu até posso elogiar a Inter, mas eu não posso criticar o Torino. O Torino sofre poucos gols. No segundo tempo, o Torino ele é mais agressivo, ele marca quase o dobro, aumenta o número de vitórias, inclusive encosta na Inter de Milão, e sofre menos em relação a derrotas. E gols sofridos também, né? Então, acredito aqui que é um segundo tempo ainda mais parelho, que pode causar ainda mais dificuldade para a Inter. A Inter tem uma excelente bola aérea e o Torino tem sofrido bastante nessa temporada, nesse fundamento, pode ser um caminho. Não me parece ser um jogo 2,5, apenas 18% dos jogos do Torino em casa com over 2,5, curioso, né? E 53% dos jogos da Inter com 2,5. É claro que a gente tem uma condicional aqui de desespero, a gente vai falar disso, mas ó, o Torino em nenhum jogo dentro de casa essa temporada conseguiu marcar mais do que 2 gols. Em apenas 6% dos jogos ele sofreu mais do que 2, em apenas 12% ele sofreu mais do que 1. É um time de defesa sólida, então não adianta vir para esse jogo todo assanhado para trabalhar o over 4,5. Ah, mas ficou 5-5, Theo. Pô, parabéns. Mas a tendência é que não aconteça, tá? Se você vai nadar contra a maré, que seja com uma odd que vale muito a pena. Não vai pegar o 4,5 abaixo de 2, abaixo de 3, que você vai estar enrolado, tá? Se for para nadar contra a maré, que seja com uma odd que vale a pena. A Inter também não sofre tantos gols assim fora de casa, como dá para ver. Então, a expectativa é de um jogo under. Mas como a gente viu o primeiro e o segundo tempo, também é uma expectativa de uma Inter se complicando. O que é a Inter se complicando? Estando com odd mais alto em algum momento do jogo. Seja não começando tão bem, seja tomando um gol, seja demorando a marcar, seja tomando um empate, você já sabe como é que funciona, tá? O Torino ele tem capacidade sim para complicar a vida da Inter de Milão. Vamos dar peso e medida nos últimos jogos? A Inter de Milão, fora de casa nessa competição, vem de um empate contra o Parma e uma derrota contra o Bolonha. O Torino venceu o Milan, venceu o Empoli, empatou com o Verona, venceu a Udinese e empatou com o Venezia. Esses empates contra Verona e Venezia, equipes de meio para baixo de tabela, podem ser contestados, mas a vitória contra o Milan e contra a Udinese são boas, tá? Das últimas vezes que a Inter visitou o Torino, a Inter teve bons resultados. A Inter é um visitante chato, né? Venceu o Torino das duas últimas vezes, depois um empate. A última vitória do Torino em Turim contra a Inter foi em 2019. Então, apesar da Inter poder se complicar, o histórico favorece a Inter de Milão. Mas perceba que somente aqui em 2023 a gente teve 3 gols de vantagem. Antes disso, ó, 1-0, 1-1, 2-1, ok? Então, cuidado na expectativa de gols por aqui. Apesar da odd da Inter não ser, para mim, poder se complicar, a Inter tem entregado algum valor nessa cotação. E claro, a Inter está com moral depois de ter passado para a final da Liga dos Campeões, né? Só que a Inter tem obrigação de vencer esse jogo. Por isso que esse jogo tem uma condicional de desespero e uma condicional também de descanso, que é o seguinte: a Inter está disputando ainda 2 competições e vem de uma prorrogação contra o Barcelona. Seria muito interessante para a Inter dar uma respirada. Então, se ela abrir o placar aqui, eu vejo a Inter tentando dar uma administrada no placar enquanto o Torino se expõe, tá? Tomaria cuidado para buscar gols no 0-0 e
no 1-0 Inter. O cenário que mais favorece gols nesse jogo é o cenário que mais pode prejudicá-lo, que é a Inter atrás do placar. Por que ele pode ser um cenário prejudicial? Porque o Torino ele já se defende muito bem. Ele toma pouquíssimos gols em casa. Então, se ele estiver na frente, ele tende a se fechar ainda mais. Então, a Inter de Milão vai ter um trabalhão, na minha opinião, para buscar gols aqui se estiver atrás do placar. Só que tem um caminho. A gente já viu qual é, que é esse aqui, ó. Bolas aéreas. Quantidade de gols marcados pela Inter, quantidade de gols sofridos pelo Torino. Então, é provável que a Inter comece a chuveirar na área e tudo mais. Mas ainda assim, você percebe o seguinte. Se é um Torino que sofre pouco e ele já está em vantagem, talvez ele não queira contra-atacar. Se eu vou entrar em gols com só um time jogando, eu tenho que dosar a minha expectativa. Não adianta pensar, o Theo falou que o cenário de desespero é o Torino na frente do placar. Com isso, a Inter vai dar espaço, mas o Torino talvez não queira contra-atacar. Então, cuidado na hora de você buscar o cenário de gols, na hora de você clicar, para você não buscar muito além, né? Porque a tendência desse jogo já é esse under. O 0-0 deixa esse jogo under. 1-0 Inter pode dar um espaço para contra-ataque da Inter, porque a Inter pode querer contra-atacar e vai fazer o Torino vir para cima. Ninguém quer perder em casa, mas a expectativa de gols ainda é baixa. O cenário, porque a Inter vem de uma prorrogação e poderia querer descansar. O cenário do Torino na frente favorece o desespero da Inter, mas o Torino talvez não queira contra-atacar. Então, se você entrar a favor de gol, você vai entrar a favor de uma equipe só jogando. Então, cuidado. Talvez buscar um gol só nesse jogo pós-gol da Inter ou pós-gol do Torino possa ser interessante. Ou até mesmo na hora de tomar sua decisão, você vê que é melhor ficar de fora, tá? Você vai sentir o ritmo do jogo, a temperatura do jogo para saber isso. Theo, terminou 3-3. Parabéns. A tendência não era essa. Então, espero que você tenha pego pelo menos uma odd boa para valer a pena o risco, ok? Às 15h45, o Napoli, líder do campeonato italiano, enfrenta o Genoa com uma cotação de 1,28, extremamente favorito. Enfrenta uma equipe que já não briga por mais nada na competição, jogando dentro de casa, onde teve apenas 2 derrotas. Olha só no PDF de apoio como vem bonito essas cores, né? É bom quando a gente bate o olho e já pensa, opa, tomara que a gente não se complique. Mas o Napoli vem de 4 vitórias consecutivas dentro de casa, enquanto o Genoa vem fazendo essa bandeirinha de festa junina aí, com empates e derrotas. O Genoa saiu na frente em apenas 24% dos jogos em casa, fora de casa, perdão. E o Napoli saiu na frente em mais de 70% em casa. O Genoa tem uma dificuldade grande em marcar, não chega nem a uma média de um gol por jogo. O Napoli não é o goleador que a gente poderia pensar por ser o líder. O time do Conte geralmente é um time mais contido, perdão da piada, mas a defesa do Napoli é bem sólida, tá? E o Genoa não é de ficar sofrendo tantos gols. Então a gente tem que tomar cuidado com aquela expectativa de handicap asiático, de goleadas, porque o Napoli não é de marcar tanto e o Genoa também, apesar de estar numa situação mais fraca, não sofre tanto. O primeiro tempo do Napoli é superior, com mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados e um gol a menos sofrido. Então é um primeiro tempo superior, mas longe do que a gente esperava. O segundo tempo do Napoli é muito melhor. Se esse desempenho do segundo tempo estivesse no primeiro, seria melhor. Seria bem mais interessante. O Napoli marca o dobro de gols e sofre bem menos, com bem mais vitórias e menos derrotas. Mas é o que temos, né? Vamos identificar primeiro o comportamento do Genoa. Para mim é um jogo para a gente consultar esse back favorito, né? Para estar a favor do favorito se você é um trader. Mas antes de fazer isso, vamos dar uma olhada na seguinte questão, porque vocês sabem que eu gosto de mergulhar um pouco mais fundo, né? Vou dar uma olhada no Napoli contra a Fiorentina, no Napoli contra o Milan, Napoli e Empoli, Napoli e Torino e tá bom. Dentro de casa são esses. E se bem que são adversários difíceis também, mas Napoli dominante, marcando gol. Isso foi contra a Fiori. Napoli e Milan. Napoli no início marcando cedo, chegando a 2 gols. Depois recuou demais, poderia ter tomado um empate, mas acabou vencendo. Napoli e Empoli demorou um pouquinho a ligar as turbinas, mas quando ligou marcou. E Napoli e Torino marcou também no início. Então o Napoli, que por mais que não faça um primeiro tempo espetacular, ele costuma ter um início bom. Então a gente pode ficar de olho nessa estabilidade do preço do Napoli sendo um trader. Cuidado, você sendo um punter, porque o Genoa não é de ficar sofrendo tantos gols assim. Mas o desempenho do Genoa fora de casa, perdeu de 1-0 para a Inter, perdeu de 1-0 para a Juventus e essas 2 derrotas que eu quero mostrar. Olha só onde é que foi o gol da Inter, aos 78 minutos, gol do Lautaro, tá vendo? Esse é o tipo de cenário onde o favorito começa com uma odd baixinha, muito próximo da do Napoli, 1,28, aqui 1,33, e aí você pensa, vou me lambuzar nessa odd baixa. Em alguns casos é bom, mas nessa odd aqui da Inter, provavelmente essa odd chegou a bater quase a 2, ou se não bateu 2. Então, as 2 pessoas que entraram, uma a 1,33 e a outra próximo de 2, comemoraram o mesmo gol. Gosto de falar isso, né?
Comemoração, as duas se abraçaram, só que uma botou no bolso, quase uma stake, a outra botou 0,33. Faz diferença no longo prazo, tá? Contra a Juventus, aqui foi diferente. Aqui a Juventus marcou cedo, marcou no meio do primeiro tempo. E aí você vai falar, Theo, o que é melhor? Depende da sua taxa de acerto. Se você só tem lucratividade trabalhando em favoritos desse jeito, com odds altas, você precisa esperar essa odd do Napoli subir e vai ter que torcer para o Genoa segurar o Napoli. Se você validou a sua metodologia com odds mais baixas, 1,40, 1,35, você já consegue tirar valor disso, você pode explorar o Napoli ainda no primeiro tempo, tá bom? Tudo vai depender da sua taxa de acerto. Não sou eu que vou cravar para você se você vai ganhar dinheiro ou não. Você precisa planilhar. Comece a colocar na planilha quando eu trabalho Napoli ou favoritos com odd assim, quanto que eu ganhei. E aí você vai fazendo, né? Para ver no longo prazo a sua taxa de acerto. Eu já fiz vários vídeos sobre métodos aqui no YouTube para você aprender mais a validar suas metodologias e depois de tê-las validadas, você vai melhorando a sua taxa de acerto devagarzinho, principalmente com leitura de jogo, ok? Vale ficar de olho nesse jogo? Claro, gosto sempre de falar da fase que está vivendo o nosso querido McTominay, né? Então, para ele finalizar no alvo uma vez seria interessante, o menino vem marcando muitos gols. O Lukaku também para finalizar pode ser interessante, né? Apesar de errar bastante o gol, pode ser interessante. E para roubo de bola, eu gosto muito do Di Lorenzo. Fechou? Acredito que nosso querido Leali vai trabalhar um pouquinho nesse jogo. Vou até pegar aqui esse desempenho do Leali. Eu quero saber qual é a média de defesa do Leali quando ele enfrenta equipes mais fortes, como é o caso principalmente dessa Inter, que a gente viu o jogo ali, e da Juventus. Contra a Juventus foram 5 defesas do Leali e contra a Inter foram 3. Então a média de 3 defesas aqui contra o Napoli eu acho que é interessante. Over 2,5, esticando talvez um over 3,5 de defesas, tá? Para roubo de bola do lado do Genoa, acho que eu não comentei nesse jogo, mas eu lembro que eu cheguei a comentar agora no jogo recente contra o Milan, né? Foi o último jogo do Genoa? Foi a derrota de virada sofrida para o Milan? Foi. A gente comentou sobre o roubo de bola do Martin, o Aaron Martin, e sobre faltas cometidas do Frendrup. Vamos ver se eles se cumpriram nesse jogo? Curioso, vamos lá. Genoa e Milan. O Milan se complicou nessa partida, né? Ele marcou só no finalzinho, virando o jogo. O Aaron Martin teve... Cadê? 2 roubos de bola. E o Frendrup, Morten Frendrup, ele cometeu 2 faltas. Então, foi certinho. Cumpriu a expectativa desse jogo. Tínhamos a expectativa nesse jogo do Reinders finalizar no gol, ele não finalizou. E do Pavlovic roubar a bola. Será que ele roubou? Não roubou também. Então, do lado do Milan, não cumpriu. Não é só coisa positiva, não. Também tem coisa negativa. Ok? Mas o Manhã pegou muita bola. Bem mais do que a gente imaginava. 4 defesas. E o Leali, nesse jogo, fez 4 também. Então, um over 3,5 de defesa do Leali nem é tão ruim assim. Ok? Vamos falar agora sobre o nosso querido Brasileirão. Às 4 horas da tarde, o Sport enfrenta o Cruzeiro. Esse é um jogo muito difícil de se analisar, que eu já vou marcando aqui uma correção de preço, né? O mercado não sabe nem o que fazer. O Cruzeiro vem de um empate fora de casa contra o Machuque Runa, onde foi praticamente eliminado da Sul-Americana, mas vem de bons resultados no Campeonato Brasileiro, principalmente essa vitória contra o Flamengo. Além disso, vitória contra o Vila Nova na Copa do Brasil, vitória contra o Vasco, mas ainda é um time em desenvolvimento. Para mim é um jogo para correção de preço, porque eu não sei se vai ser nesse jogo que o Sport vai virar a casinha, né? Se vai começar a jogar bola, mas por enquanto, Cruzeiro fora ainda não venceu nenhuma, Sport em casa ainda não venceu nenhuma. Muita cautela. Atlético Mineiro e Fluminense. Aqui o Galo com um favoritismo maior. A gente já consegue ver o Galo invicto, pelo menos dentro de casa, só que com resultados abaixo, né? Ganhou do Botafogo, empatou com o São Paulo e com o Vitória. E o Fluminense venceu o Corinthians, mas tinha perdido para o Fortaleza e também perdeu na última partida fora de casa agora contra o Botafogo. Fora de casa, entre aspas, né? Jogou no Rio, mas fora de casa. O favoritismo do Galo, ele se explica somente por essa fase invicta em casa? Será que faz sentido? Eu não sei, viu? Não sei se faz sentido essa odd mais baixa assim, tão mais baixa. O Fluminense perdeu na altitude, mas perdeu na altitude. Perdeu fora, mas perdeu na altitude. O jogo realmente é muito difícil. O Galo perdeu contra o Iquique, acho que nem tinha nenhuma altitude, né? Então assim, as duas equipes vêm mais ou menos do mesmo contexto. Não sei se eu gosto dessa odd do Galo para se apostar a favor seco. Cuidado, tá? Quer apostar a favor do Galo? Busca uma odd um pouco mais elevada por aqui. Palmeiras e São Paulo, para mim,
É clássico, eu respeito muito. Para mim é um favorito que pode se complicar. Por quê? Porque o São Paulo é um time de empates, né, hoje em dia. São Paulo empatou 6 partidas das 7 que disputou. Foram 3 empates fora de casa. Empatou contra o Galo, empatou contra o Ceará e empatou contra o Botafogo. Na ordem é Galo, Botafogo e Ceará. Só o Galo foi 0-0. O Palmeiras vem numa fase muito boa, principalmente na Libertadores, mas dentro de casa não engrenou, né? Teve um empate, um jogo ruim contra o Botafogo. Depois venceu dentro de casa a equipe do Corinthians. Aí sim, uma vitória bem convincente. Acho que nem foi no Allianz. E depois perdeu agora para o Bahia. Então, para mim é um favorito que pode se complicar porque é clássico aqui. Eu não vejo essa discrepância toda de ódio, não. Dos últimos jogos entre eles, o Palmeiras até venceu o último, mas o penúltimo foi empate. Aí mais uma vitória do Palmeiras e mais 3 empates consecutivos. A chance de termos um jogo mais empatado aqui é maior. E o Botafogo com o Inter. O Inter jogou mal contra o Atlético Nacional, na Colômbia. Foi dominado. Enfrenta um Botafogo que vem de vitória contra o Carabobo. Não jogou mal também o Botafogo. Tomou um gol ali de bobeira. Mas vinha de derrota fora de casa para o Bahia. É um time que já começou a melhorar, pelo menos no Campeonato Brasileiro, em relação à pontuação. Mas está longe ainda de ser o Botafogo campeão da Libertadores e do Brasileiro. Muro pichado pela torcida, muita reclamação. O Inter também está numa fase agora de cobrança por conta dos resultados que vem tendo fora de casa, né? Um time que eu, sinceramente, cotei o Inter para ser, e ainda acredito que o Inter é um dos times mais bem treinados, mas o Inter não está conseguindo, principalmente na parte da defesa, ser tão sólido. Não tem conseguido resultado fora de casa, e no Brasileirão, se você não consegue vencer fora de casa, você não vai ser campeão. Não vai. O Botafogo, pelo menos em casa, já começou a melhorar o seu desempenho, mas ainda não é um time que passa tanta confiança. Só que eu consigo entender a cotação do Botafogo, eu não vou contestar. Para mim, o modo justo, principalmente pelo que o Inter está apresentando. É claro que o Inter vai ser cobrado pela derrota que teve contra o Atlético Nacional, mas não é o suficiente para eu dizer que o Botafogo vai se complicar por aqui. Para mim é um jogo para correção de preço. Vamos ver se o Inter vai engrenar ou não. Continuar não vencendo fora de casa é atestado para não brigar pelo título e às vezes nem brigar para estar presente, às vezes nem em Libertadores. Precisa melhorar demais o Internacional. Precisa ser o Internacional que foi no começo, né, do campeonato. Por enquanto, muito abaixo e bem decepcionante o Inter nos últimos jogos. E claro, para mim futebol é momento e o momento do Inter não é bom, tá? Então o Botafogo em casa tem sido melhor do que a equipe do Inter fora de casa. Vou deixar aqui embaixo listado no Radar Esportivo todos os jogos complementares. Se você não estiver conseguindo acessar o Radar Esportivo, vou deixar o link inteiro, né? Porque geralmente eu faço um link curtinho para ficar mais fácil. Tem tido alguns problemas esses dias, eu já verifiquei. Vou deixar o link longo então para você clicar. E é isso. Se eu deixei de comentar alguma coisa, se eu falei alguma besteira, pode vir aqui nos comentários, me puxar a orelha e eu vejo você amanhã. Muito cuidado em El Clássico, em jogos ingleses, principalmente Liverpool e Arsenal, onde não tem tanta briga. Cuidado com a sua gestão de banca. Sábado é um dia capcioso, é um dia problemático. Pessoas vêm com muita sede ao pote e esquece do mais básico, que é gestão, método e, claro, cachola. Tá bom? Obrigado pela companhia. Até amanhã.